Quando Cristo voltar e a noite não existirá jamais, a trombeta soará e ao sinal se avistará a cidade santa do Senhor. Virá o Senhor, todo olho o verá, e eu irei para Nova Jerusalém. Reunidos em uma voz, o povo de Deus louvará o Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia, aleluia. Breve o dia findará, quando Cristo voltar e a noite não existirá jamais, haverá pranto e dor, ranger de dentes e aflições, para quem não aceitar a cruz. Virá o Senhor, todo olho o verá, e eu irei para Nova Aleluia.
Cordial bom dia, feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Parabéns para você que veio, parabéns para você que está aqui. Sairemos daqui abençoados pelo nosso Criador, porque nós hoje iremos celebrar, irmãos, duas grandes cerimônias maravilhosas, sensacional, espetacular na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Posso dizer com toda certeza que eu acredito que a primeira delas, queridos irmãos, é a instituição da cerimônia da Santa Ceia, ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz algumas lições especiais. Primeiro, nos lembra a necessidade em que nós precisamos ser purificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo lugar, a Santa Ceia também nos ensina que nós precisamos permitir que Deus trate o nosso orgulho, porque somos pessoas orgulhosas. Então, parabéns para você que veio para poder apreciar, celebrar conosco a Santa Ceia. E a segunda cerimônia, queridos, que eu acredito que ela é emblemática, muito especial, porque envolve o cumprimento da missão da Igreja de Deus aqui na Terra e sua relevância para a comunidade, que é a cerimônia de batismo. Vamos ter um lindo batismo hoje. O irmão Gilson está aqui, pela graça de Deus, aceitou o plano de Deus para a vida dele, queridos irmãos, e hoje ele vai ser selado com Cristo. O nome dele, irmãos, vai sair do livro da morte, de acordo com a profecia bíblica, e vai para o livro do quê? Da vida, o livro do Cordeiro. Você sabe, irmãos, que a profecia fala que o primeiro livro a ser aberto na volta de Cristo, qual que é? É o livro da vida. Não é o livro de relatos e registros, como estudamos aqui, mas é o livro da vida, irmãos. O primeiro livro, ele é aberto na volta de Cristo, porque nesse livro é registrado aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aceitaram o plano de Deus para a vida dela. Então, queridos, cerimônia de batismo não é uma invenção humana, não é uma instituição pastoral ou congregacional, mas é uma instituição divina. Foi Deus que pediu, foi Deus que falou. Batismo, ele tem três características importantes: morte para o pecado, sepultamento da velha vida de pecados e o nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, se você ainda não passou por essa experiência, não perca tempo, não perca. Estudamos um pouquinho só de algumas partes proféticas aqui. Entendemos, irmãos, que nós estamos a uma fagulha do fechamento da porta da graça e a volta de Jesus Cristo. E vamos estudar os domingos evangelísticos aqui. Estarei 3 meses e meio com essa igreja durante os domingos evangelísticos. E nós faremos o lançamento muito em breve, todos os domingos. Vamos estudar as escatologias proféticas, as profecias de Daniel e Apocalipse, assuntos que ressaltam o tempo do fim e a volta de Cristo, todo domingo. Então você é nosso convidado e não fique de fora desse momento muito especial, que queremos crescer muito, tá bom? Então, querido, se você tem medo de batizar, por que você tem medo? Por quê? É errado batizar? É ruim batizar? Não é, irmãos. Porque quando Deus chama, Deus não chama para o fracasso, nem para a derrota. Quando Deus chama, é para a vitória. E você entregar a vida nas mãos de Deus é a melhor decisão que você pode tomar em sua existência. A melhor de todas. Nenhuma decisão nessa vida é mais importante do que você entregar a vida nas mãos de Cristo. Nenhuma. Então, para você que tem medo de entregar a vida nas mãos de Jesus Cristo, eu quero deixar pelo menos 4 lições importantes para que você nunca fracasse na fé. Primeiro, seja um homem ou uma mulher de oração. Segundo, seja um homem, uma mulher amante, estudioso da Bíblia. Estude a Bíblia continuamente. Terceiro,
Dica valiosa, de ouro: não deixe de frequentar os cultos da igreja. Só temos culto 3 vezes na semana, irmãos: quarta, sábado e domingo. Aqui é importante o culto. Mas se você não vem à igreja, como é que está a sua vida fora da igreja? É um homem de oração, uma mulher de oração? Entendeu? Então venha para a igreja, mas lembre-se que a igreja também, ela é apenas um plano de Deus para o seu crescimento espiritual. E por fim, se envolva na pregação do Evangelho, tá bom? Então, se você colocar em prática essas 4 dicas, você nunca fracassará na fé. Pode ter certeza disso. Só fracassa na fé, irmãos, muitas vezes porque nós negligenciamos esses pontos aqui, ó: oração, estudo da Bíblia, frequência aos cultos da igreja e o que mais? Envolvimento na pregação e missão do Evangelho. Se você pôr isso em prática, viu, irmão Gilson? Pode ter certeza, você é um forte candidato ao reino de Deus. Tá bom? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Rapidamente. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler alguns textos aqui rapidamente. Irmãos, você sabia que é meu primeiro sermão para a cerimônia de Santa Ceia? Eu sou pastor há 3 anos. E eu sempre atuei na área de evangelismo. Eu nunca conduzi uma ceia. E hoje eu vou ter essa oportunidade. Lógico que eu participei de muitas ceias. Como ancião, já celebrei muitas ceias, né? Mas como pastor é a primeira. E nessa igreja, queridos, como meu primeiro distrito, que eu estou amando ser pastor desse distrito, estou amando a ideia de poder ser pastor de vocês. Meu primeiro batismo aqui no distrito vai ser do irmão Gilson. Que privilégio, Jesus. Estou muito feliz por isso. É um momento especial para você e é um momento muito especial para mim também. Eu vou querer bater muitas fotos aqui, para mandar para todo mundo, porque esse é um momento muito especial, né, irmãos? Então, João capítulo 13. Você que abriu a sua Bíblia, deixa aberta aí. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido bom Deus, querido Pai, nosso Criador, mais uma vez pedimos a bênção do Senhor para a leitura da Tua Palavra. Ao lermos a Bíblia, que possamos, ó Deus, extrair lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Nos conduza nesse momento, é o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Irmãos, a última noite de Jesus Cristo com seus discípulos foi marcado por um dos atos mais profundos apresentados pela Bíblia. O lava-pés e o que? A instituição da ceia. O interessante é que o que parecia um gesto de hospitalidade tornou-se uma lição eterna de humildade, perdão e comunhão. O ápice das 3 grandes lições que nós extraímos da cerimônia de Santa Ceia e lava-pés é o que? Humildade, perdão, comunhão. Porque aqui no livro de João, onde nós iremos ler, queridos, antes da cruz, Cristo, Ele não realizou nenhum milagre espetacular, muito pelo contrário, Ele se ajoelhou. Um ato de dependência do Criador. O Rei do Universo, Ele tomou a toalha. Aquele que era Senhor se fez o que? Servo. Você sabe, irmãos, que na tradição bíblica, refeições marcam alianças. Sabia disso, não? Então, se você... No Antigo Oriente Próximo, refeições eram um símbolo muito importante, especialmente dentro do judaísmo, e marcava muitas alianças. Assim como no Êxodo, o Cordeiro Pascal apontava para a libertação, agora o verdadeiro Cordeiro estava prestes a entregar-se por amor a todos nós. Por isso a cerimônia que nós iremos celebrar aqui nessa manhã une 2 símbolos inseparáveis. Inseparáveis. Primeiro, purificação, e segundo, redenção.
Primeiro, Deus ele quer purificar você. Deus ele quer purificar sua vida, sua alma, seus pensamentos, a sua concepção religiosa, o seu entendimento na cosmovisão bíblica a respeito pela qual os motivos em que você está inserido aqui nesse mundo. Qual o propósito pela qual você existe? E ela também vai nos trazer lições de redenção, irmãos. Esse é o ponto alto da instituição da cerimônia da Santa Ceia que Deus deixou para todos nós. Então eu queria ler com vocês rapidamente João capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: você que está com a sua Bíblia, acompanha a leitura comigo. E eu vou pedir para o irmão Márcio me dar um toque ali quando tiver o tempo aqui, tá bom? Porque senão o pastor vai passar do tempo aqui. Então você dá um toque aí, tá bom, Márcio? Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o quê? O fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então quem foi que colocou no coração de Judas o desejo de trair Cristo? Quem? E Judas participou da Santa Ceia, sim ou não? Por que Jesus permitiu? Porque é uma cerimônia, queridos, que Deus chama todos a participar. Todos. Só que a gente vai entender nessa cerimônia que Deus também chama para que você não participe indignamente. O que significa isso? Não adianta você participar da Santa Ceia sabendo que você vai sair daqui e beber cachaça. Isso é tomar o quê? A ceia do Senhor indignamente. Não adianta você tomar a Santa Ceia e ir para a prática do quê? Do adultério, da pornografia, da mentira, do erro, do pecado voluntário, do pecado acariciado. É indignamente. Não pode. Porque o convite de Deus para essa cerimônia, queridos, é para um momento de consagração, santificação. É um batismo espiritual que Deus está lhe dando a oportunidade para que você possa participar. Mesmo Judas Iscariotes, queridos, dentro do coração, sabendo que iria trair Jesus Cristo, ele participou da ceia. E Jesus não o impediu de participar. Porque aqui você precisa fazer um exame de consciência. Como está a sua consciência ao tomar a Santa Ceia? É para a honra e glória de Deus? Ou ela vai ser apenas um ato simples, comum, sem significado nenhum para a sua vida? Que ao sair daqui, isso não lhe causará uma transformação genuína. Versículo 5. Depois deitou água na bacia. Aliás, versículo 3, né? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés de quem? Dos discípulos, e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingindo. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés, Senhor, nunca, não permito, não posso deixar isso. Respondeu-lhe, porém, Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Está vendo, irmãos? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente então os pés, mas também o quê? Toda a cabeça. Olha a ignorância de Pedro. Ele ainda não estava
entendendo o verdadeiro significado da instituição que Deus concedeu a respeito do lava-pés. E nem na ceia, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele estava fazendo uma referência a quem? Judas. Pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então Judas, irmãos, ainda precisava passar por uma transformação, mas ele não permitiu que isso acontecesse, né? Queridos, em primeiro lugar, a instituição do lava-pés que Deus concedeu, ela tem que ver com uma purificação relacional, é de relacionamento, é uma quebra das diferenças, é um objetivo onde nós precisamos tratar uns aos outros de maneira iguais. Não pode haver invisibilidade social dentro da igreja, entre o povo de Deus. Você sabe o que é invisibilidade social? Tornar as pessoas invisíveis. Quando uma pessoa, muitas vezes, querido, ela está numa posição tão inferior a você, muitas vezes ela não é digna da sua atenção. Por quê? Porque não a tratamos como elas merecem. Às vezes você vai por aí, nessas estações de trem, rodoviárias, às vezes você vê ali aquele grupo de pedintes, pedindo ali um pão, etc. A gente passa por ela e nem damos atenção. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, existem algumas classes sociais que é tão inferior a nós, que elas não são dignas das nossas atenções. E nós não podemos tratar dessa maneira. Precisamos romper as diferenças. Somos iguais diante de Deus, irmãos. E por que eu estou mencionando isso? Porque aqui, dentro do contexto, quando você vai para Lucas capítulo 22, não precisa abrir lá, no verso 24, queridos, fala que os discípulos brigavam entre si para saber quem era o melhor, quem era o maior. Não, eu sou o maior, não, eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior. Briga por status, por poder. E Jesus agora dá uma lição de moral nos discípulos para que eles possam entender que o maior é aquele que o quê? Que serve. Você quer ser maior? No meu reino tem que inverter as coisas. O maior é aquele que serve, é aquele que está à disposição para poder servir, ajudar, amar, romper as diferenças, tratar as pessoas melhores e superiores a si mesmo, porque essa sensação de superioridade brotou no coração de quem? Lúcifer, aquele que o tempo inteiro quis ser o maior. Jesus desce e se torna o menor, com todo o poder no céu e na terra. Então o contexto dessa passagem, queridos, revela a tensão entre os discípulos, entre qual seria o maior. Havia um coração orgulhoso, um coração, como que eu posso dizer? Fugiu aqui a expressão, mas sabe, queridos, uma pessoa que não reconhece as pessoas, são pessoas soberbas, altivas. E diante desse cenário, Jesus responde com uma bacia. Ele se ajoelha, se coloca numa posição de inferioridade. O Rei eterno, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Deus, se materializa como homem, rejeitado, humilhado. E diante desse cenário de orgulho, de superioridade, ele se ajoelha e se apresenta com uma bacia, para poder mostrar o que, irmãos? O símbolo da humildade. Pedro resiste: nunca me lavarás os pés. Mas Cristo declara: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, queridos, aqui nós já temos duas grandes verdades que Jesus Cristo está querendo trazer para a sua igreja. Primeiro, nós precisamos ser purificados por Cristo. É um ato de purificação
purificação, transformação, crescimento, renovo. É um chamado à santidade, a termos uma vida consagrada diante de Deus. No livro de Hebreus 12:14, Cristo declara: segue a paz com todos, mas principalmente a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? A Deus, ninguém verá o Pai, ninguém verá Jesus Cristo. Uma condição para entrarmos nas mansões celestiais é crescermos espiritualmente, é desenvolvermos uma vida de santidade, é passar por um processo de purificação, que foi aquilo que nós aprendemos aqui ao longo dessa semana. Temas extraordinários. É um chamado de Deus, queridos, para o quê? Para uma purificação. Mas também, a segunda verdade que nós entendemos aqui, queridos, além do relacionamento com Cristo, um processo de crescimento espiritual, Jesus está querendo nos ensinar ou permitir que Ele trate muitas vezes o nosso orgulho, porque somos pessoas orgulhosas. E somos orgulhosos, queridos, não porque queremos, mas por natureza. Você sabe que quando o diabo caiu na desgraça do pecado, queridos irmãos, ele conseguiu levar Adão e Eva ao pecado. E quando eles pecaram, imediatamente aquilo que tinha no coração do diabo passou para dentro do coração do homem. Passou para dentro do coração do homem. Inveja, egoísmo e o que mais? Orgulho. Então, quando nós participamos e celebramos a ceia do Senhor, queridos, Ele também está trazendo essa grande lição para nós. Humildade. Humildade. Cuidado com esse orgulho aflorado dentro do coração. Se você precisa se acertar com alguém, se acerte com alguém. Não deixe com que o orgulho, queridos, possa atrapalhar a sua espiritualidade. Não deixe com que isso rompa as diferenças, porque somos todos iguais. Por isso, queridos, essa cerimônia não é um mero simbolismo cultural, é uma ordenança de humildade, reconhecimento, porque Ele restaura a nossa vida. É Ele quem restaura relacionamentos antes da instituição da Santa Ceia. Porque, queridos, assim como a Santa Ceia nas mansões celestiais, não participaremos da mesa apenas de maneira individual, mas porém em grupo. No livro Desejar Todas as Nações declara o seguinte: esta ordenância foi para lembrar os discípulos a necessidade de humildade, foi instituída para preparar o coração para a Santa Ceia. E eu queria finalizar, queridos, dizendo o seguinte para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Apenas a leitura agora para a gente finalizar. 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Diz assim, ó. A partir do versículo 23. Para parar mesmo, né? Aqui, tá bom. Já vamos finalizar. É só abaixar um pouquinho mais aqui o fundo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, após o lava-pés, Jesus tomou o pão e o cálice. O pão, todos nós sabemos que simboliza o quê? O corpo de Cristo entregue por amor a todos nós. E o suco, sem fermento, representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário por cada um de nós.
Na prática, utilizamos o pão sem fermento e o suco não fermentado, preservando o simbolismo do quê? Da pureza e da ausência da corrupção, porque Jesus Cristo ele nunca pecou. Nunca pecou. E eu finalizo deixando 3 importantes lições sobre a ceia. Primeiro, fazer isto em memória de mim. Então, quando você participa, é uma memória, é algo que Deus está querendo que você possa lembrar dele e aquilo que ele fez por você. Segundo, proclamação. Até que vocês anunciem a morte do Senhor, envolve missão. Participar da ceia, você está entendendo que você também está inserido na pregação e missão do Evangelho. E por fim, aponta para a esperança, porque no versículo 29 fala que, Mateus 26, 29, aponta para o banquete do quê? Do reino de Deus. A Santa Ceia aponta para o banquete do reino de Deus. Então não é apenas uma lembrança do Calvário, queridos, é uma antecipação da segunda vinda de Cristo. Ou seja, cada ceia é um ensaio para um encontro final com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje você vai ter a oportunidade e a alegria de poder participar dessa cerimônia, fazendo um exame de consciência, confessando seus pecados a Deus, lembrando na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por cada um de nós. Aquele que derramou seu precioso sangue, que não mediu esforços para se entregar por amor a cada um de nós. Não foi fácil para o Salvador do mundo, queridos. Ele teve que vir aqui a esse mundo, morrer em nosso lugar. O diabo tentou, fez de tudo para tentar levar Jesus ao pecado e frustrar o plano da salvação. Mas o amor foi maior que a razão. Pensando em mim, pensando em você, ele enfrentou tudo e todos. E enfrentou uma cruz pesada. Enfrentou a rejeição dos seus filhos. Enfrentou todas as coisas por amor a todos nós. Ao entender esse assunto, queridos, Jesus está te chamando para que você possa participar e celebrar esse momento muito especial. Você gostaria, querido, de falar: Senhor, hoje eu gostaria de passar por uma transformação, por um renovo espiritual. Sim ou não? Amém. Deus seja louvado por isso. Nós teremos agora, vamos fazer uma oração rapidamente. Pode, assim mesmo como você está, vamos orar. E depois nós teremos aqui o voto. Eu irei me trocar e iremos celebrar aqui o batismo do irmão Gilson. Então vamos orar. Querido bom Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão especiais aqui na tua presença. Nós entendemos que a cerimônia do lava-pés, Senhor, nos traz humildade no nosso coração, rompe as diferenças que temos entre nossos irmãos, os colocamos em uma posição melhor do que a nossa, porque é para isso que o Evangelho nos chama. Não é para querermos ser maior, sermos melhores. Nós entendemos que diante de Deus, diante da nossa condição pecaminosa, somos todos iguais. E a ceia nos mostra e nos reflete o Cordeiro Pascal, aquele que deu a sua vida e derramou seu precioso sangue por amor a todos nós. Que ao participarmos, Senhor, possamos realmente sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, até que Ele venha. Em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa salve, irmãos. Eu vou cuidar aqui na frente nosso irmão Justo. Jesus falou para Pedro assim, ó: aquele que está lavado não precisa lavar mais a não ser os pés, né? Então você vai ser lavado do batismo e depois participar da ceia, tá bom? Vou fazer para você 3 perguntas. Na realidade são 13 perguntas, né? Mas eu vou resumir essas 13 perguntas em 3. Nós já conversamos ali. A primeira pergunta é: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor?
e deseja viver em um relacionamento redentivo com Ele para sempre? Aceita o ensinamento bíblico contido na declaração das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Sim. Deseja ser batizado como testemunha pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a Igreja e a sua missão, um fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, nos dízimos, nas ofertas e numa vida de serviço no trabalho missionário da Igreja? Sim. Vocês escutaram, né? Ele fez uma promessa aqui, diante de Deus, de ser fiel em tudo. Vocês viram? Essa é uma promessa. Você fez diante de Deus. Você não foi obrigado a fazer essa promessa, mas você fez. Então agora é o momento de você ser batizado. Nesse momento nós vamos ajoelhar. Vou fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e Pai, louvado para sempre seja o santo nome. Diante de Ti, Senhor Deus, aqui está o irmão Gilson. Ele tomou uma decisão muito séria de entregar o coração a Jesus. Na realidade, essa é a única decisão mais importante que ele poderia fazer em toda a sua vida. Ó Pai, derrama o Santo Bom Espírito sobre ele. Batize ele também sobre o seu Santo Espírito. Para que, a partir de hoje, ele possa ser um missionário na tua obra. Que todo verdadeiro discípulo nasce de Deus como missionário. Ó Pai querido, que ele possa ser ungido, que ele possa ser capacitado por Ti a partir de hoje. E que essa decisão possa ser definitiva para toda a eternidade. E que um dia, Senhor Deus, todos nós possamos reunidos e morar para sempre nas nações celestiais. Damos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Aqui está o irmão Gilson. Quantos aqui na igreja apoiam o batismo dele? Amém. Vamos lá. Número 250, vamos começar cantando a primeira estrofe e cantando durante o batismo. É um momento de muita emoção, que possamos pensar na letra maravilhosa desse hino. Irmãos, os familiares, pode subir aqui à frente, pode vir. Pode continuar sentados. A Jesus seguir eu quero, seja só destino qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim.
quiser deixar um fundo aí, pode deixar, porque esse é um momento especial, né, irmãos? Olha, vem cá, irmão Gilson. Eu particularmente estou muito feliz com a decisão dele. E você sabe que nessa vida, irmãos, nós temos altos e baixos. Às vezes a nossa vida espiritual parece um tobogã, né? Tem momentos que nós estamos bem espiritualmente, mas tem momentos que estamos mal espiritualmente. Não é problema você estar mal espiritualmente. O problema, sabe o que é? Quando isso te afasta dos princípios e dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a nossa luta, a Bíblia fala que não é contra a carne e contra o sangue. É contra quem? É contra o diabo, é contra os demônios, que atua incansavelmente para nos afastar de Deus. E o irmão Gilson, nessa vida, teve esses baixos, como eu tive também, irmãos. Como eu também passei por um rebatismo no passado. Louvado aquele, queridos, que em tempo de oportunidade entende isso e volta-se para Deus. E hoje o Gilson está voltando para Deus, porque ele cansou desse mundo, cansou do pecado, cansou de uma vida distante de Deus, e em tempo de oportunidade e maduro entendeu o chamado e hoje está selando sua vida com Cristo. Amém. Eu tive a oportunidade de visitá-lo essa semana, momentos muito especiais, né? Muito especiais, irmãos. Um homem de Deus. E eu até falei para ele: Gilson, a maior alegria que você pode dar para sua esposa é ela poder estar com você na igreja todos os dias. É ruim, irmãos, quando um está na igreja e o outro está fora, sabia? Isso é muito ruim. É um desgaste, porque queremos a presença do nosso cônjuge na igreja conosco. Não é isso, irmão Magno? E hoje Deus está te dando esse presente, viu, irmão? Louvado seja Deus por isso. Nós temos aqui a irmã também, o cunhado, a Genilda, e veio alguns parentes de fora. Veio da onde? São Vicente. Fizeram uma surpresa. Uma surpresa, irmãos. Está feliz com a surpresa, Jesus? Olha aí, Jesus, como você é querido. Olha aí, está vendo? Deus seja louvado. Irmãos, quantos aqui estão felizes com a decisão do Gilson? Quantos aqui, agora eu quero saber sinceramente, se você não puder, não levante a mão, mas eu gostaria de saber quantos aqui vai vestir a camisa e vai fazer de tudo para que o irmão Gilson possa viver bem aqui na igreja. Quantos? Quantos vai abraçar a causa e vai falar: Gilson, conte conosco. Conte conosco, está vendo? Eu perguntei para ele se ele queria trazer algumas palavras. O irmão Márcio já está até com as pernas doendo aqui. Mas ele está muito nervoso. Mas ele falou: olha, pastor, diga que eu estou muito feliz por essa decisão, muito feliz com a minha família que aqui está, um privilégio, um presente que Deus me deu vendo eles aqui. E hoje ele vai passar por essa experiência maravilhosa. Recomeço. 1 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo é nova. Amém. Deus seja louvado. Por isso, irmão Gilson, de acordo com a decisão do seu coração, querido, para que o seu nome possa ser registrado no livro da vida do Cordeiro, e para que você a partir de agora possa desfrutar de uma vida santa e consagrada diante de Deus, para a remissão dos seus pecados, cumprindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, eu, pastor dessa igreja, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos cantar bem animado esse hino. Uma saudação para ele assim, agora é o momento de voto, né? Trabalho pode cumprimentar eles aqui, ó. Diversos himnos cantam lá no céu,
Irmãos, para a gente poder continuar nossa programação nesse momento, nós vamos cantar o hino 116 e na medida que nós iremos cantando, nós vamos agora nos dirigir para a cerimônia do lava-pés, tá bom? Então você pode agora ter esse momento. Antes o irmão Márcio vai fazer uma oração, tá bom, Márcio? E depois nós iremos sair aqui para a cerimônia do lava-pés, tá bom? Então vamos lá, que Deus abençoe a todos. Acho que tem volume aqui. E os homens vão lavar os pés aqui no pátio e as mulheres na sala dos jovens. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, rendemos graça a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bondoso para conosco. Mais uma alma, Senhor Deus, entregou no coração de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e que mais pessoas, aquelas pessoas que ainda não entregaram o coração de Jesus, que possam fazer essa entrega. Mas a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Assim que estiver cantando esse hino, podemos sair. Número 116, maravilhosa graça, a graça de Jesus, que nos salva de todo pecado